Graça e paz, meu amado, minha amada, nação santa de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Meus amados, o homem não se cansa de buscar explicação para a origem da terra e da vida. Eu falo o homem do mundo. Eles não aceitam a condição de que nós tivemos um Criador. Uns entram pelo caminho do Big Bang, uma grande explosão espacial. E aí eu pergunto, e quem criou o Big Bang? Aí um veio me explicar, não, é que uma corrente de átomos. Aí eu perguntei, e quem criou os átomos? Outros entram pelo caminho da teoria evolutiva, que o homem veio do macaco. Meus irmãos, eu não vim do macaco. O fato é que essas pessoas estão sempre andando em círculos. Não chegam a conclusão nenhuma. E é claro que por esses caminhos não vão chegar mesmo. O versículo que apresentamos, ainda há pouco, apresenta as duas respostas para a origem da terra e por que essas pessoas não creem. Você quer ver, meu irmão? Deus fez separação entre a luz e as trevas. Os que são da luz creem. E os que são da luz, mas ainda estão nas trevas, vão crer. Mas os que são das trevas não creem. Primeiro capítulo, primeiro versículo do livro de Gênesis, a palavra de Deus diz: Deus criou os céus e a terra. O livro de Mateus, capítulo 13, versículo 13, Jesus disse assim: por isso lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Meus amados, isso é a palavra de Jesus. Jesus falava por parábola aos discípulos, porque não queria que todos entendessem a ele. Jesus disse: compreendam com o coração e se convertam. Meus amados, os que são da luz vão se converter. Muitos alegam que não creem na Bíblia porque foi escrita pelo homem. Aí eu pergunto, se fosse escrito por um anjo, acreditariam? Não. Não acreditariam porque são das trevas. Se fosse escrita pelo próprio Deus, eles creriam? Não. Não creriam porque são das trevas. Jesus explica isso numa parábola, meus irmãos. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas,
pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Exultai e alegrai-vos, irmãos, porque nós somos da luz. Oremos pelos irmãos que estão nas trevas, mas que ainda irão juntar-se a nós. Não tome isso como uma injustiça da parte de Deus. Ele fez vasos para honra e vasos para desonra. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Paulo diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá a que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Meus amados, exemplo de vaso para desonra. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. As obras de Caim eram más, porque ele era do maligno. É um vaso para desonra. Livro de João, capítulo 18, versículo 5, diz assim: responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Isso aconteceu na hora que vieram os soldados para prender Jesus, né? Judas, o traidor, estava junto com eles, né? Judas é um exemplo típico de um vaso para desonra. Deus separou luz e trevas, meus irmãos, e nos separou desse mundo. Toda a rejeição que sentíamos, Jesus sentiu também. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glórias a Deus. Meus amados, meu amado, você quer ver o Senhor? Nós o veremos. Nós, os que cremos. Fique na graça e na paz do Senhor.